Boa tarde a todos. Mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Agradecidos pela vida, pelo amor de Jesus a nosso favor, a Frei Fabiano, Dr. Bezerra, correntes médicas, aos benfeitores amigos conosco na nossa caminhada evolutiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em um sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Paulo aos Coríntios. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Nós espíritas ou candidatos a espíritas devemos a nossa atenção à prática do amor e da caridade, porque de nada valerá o conhecimento científico, filosófico e moral da doutrina se não a praticarmos conforme Jesus nos ensinou. Recordo-me de uma passagem do livro Francisco, o Sol de Assis, escrito por Divaldo Franco e César Braga Said, em algumas palavras. Vozes lúcidas ousam denunciar a distância existente entre dominar e servir, controlar e amar, impor e orientar. Refletamos. Se estamos a dominar, não serviremos. Se estamos a controlar, não amaremos. E se estamos a impor, como orientaremos? Façamos das palavras de Paulo as nossas
e sejamos instrumentos de Jesus em favor do amor, da caridade, da paz. No capítulo anterior, Otávio compartilha com André e conosco o preparo recebido na espiritualidade antes da reencarnação, o compromisso assumido e seu fracasso como médium, obedecendo à imprevidência e à vaidade, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Não se dignou a aceitar os encargos redentores que lhe estavam destinados. E o livro segue. André Luiz, Vicente, Dona Isaura e Otávio estavam diante de Acelino. Partilhara a mesma experiência de médiuns fracassados. Dirigindo a palavra a Otávio. Você perdeu a partida porque não jogou. E eu perdi jogando desastradamente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar após receber valioso patrimônio instrutivo de nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Amigos inaptos do caráter sagrado da fé aprovavam-me as conclusões egoísticas. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, os companheiros encarnados chamavam-me o esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Arbitrei o preço das consultas com bonificações para os pobres e desvalidos. As lições da espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. As baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Desde o instante da transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais,
de soluções atinentes a ligações clandestinas. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. E concluiu comovido: não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. Podem avaliar a extensão da minha culpa? Aqui neste capítulo, temos alguns apontamentos importantes da doutrina espírita. No livro O Céu e o Inferno, capítulo 11, temos: no tempo de Moisés, as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam comércio, associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, temos a mediunidade gratuita. Os médios receberam de Deus um dom gratuito, que é o de ser intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade. E encontramos no Livro dos Médiuns, no capítulo 28, sobre os médiuns interesseiros, que não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notável, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles, os bons espíritos, o venham servir. Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam têm suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos.
A melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio, capazes de estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas que possuam. Porquanto essas mesmas causas, interesse material ou de amor próprio, poderiam induzi-los a simular as faculdades mediúnicas de que não dispõem. Desse modo, entendemos quando Acelino nos pergunta se podemos avaliar a extensão de sua culpa. Porém, aguardando confiante novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Vamos juntos observar alguns apontamentos sobre obsessões, para que estejamos sempre atentos às características e danos que a falta do orai e vigiai ensinado por Jesus nos traz. No livro A Gênese de Allan Kardec, temos o tema desenvolvido em obsessões e possessões. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá entrada a um espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde para o obsediado a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiros. Necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica aqui como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. E o Espírito Sheila nos traz 10 sinais vermelhos que são alertas, né? Que seriam sinais de aviso, de alertas, no sentido de uma obsessão se instalando. Então, há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão.
quando entramos na faixa da impaciência. Então, observemos atentamente esses pontos que ocorrem quantas vezes, e nós temos que tomar cuidado para que não ocorram com frequência, para que não se instale ali uma obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar um mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Da prudência de parar com esses tipos de pensamentos, né? Buscando ali o socorro da prece e a luz do discernimento. E para completar esse aprendizado, nós vamos buscar Manuel Filomeno de Miranda no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Ele traz o tema Ciladas Espirituais, em que nos aponta situações em que podemos nos deixar arrastar se não estivermos atentos e vigilantes. Então, como já foi dito, ciladas espirituais. Poderosa e sempre presente nos relacionamentos humanos, a lei de sintonia responde pelos acontecimentos de toda ordem na economia moral e social do planeta terrestre. As afinidades propiciam o intercâmbio dos sentimentos, facilitando a harmonia que proporciona mesclarem-se as vibrações do mesmo teor, fortalecendo-as e ampliando-as. Em razão disso, as ocorrências psíquicas e físicas, não raro, resultam das causas anteriores que as promoveram. Cada ação dá lugar a uma reação equivalente. E quando não se encontra no presente aquele fator desencadeante, ei-lo que se encontra no passado. O ser humano atual procede de anteriores reencarnações, nas quais a conduta estabeleceu contatos positivos com perturbadores que ressurgem vinculados pela lei de sintonia em afinidades que ressumam, voltando a vincular aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória. Normalmente, adversários que se não modificaram com a morte, pessoas inamistosas que não alteraram o comportamento ao desencarnarem, reencontram aqueles que os prejudicaram, predispondo-se a infelicitá-los por meio de esforços injustificáveis e cruéis. Quando ignorantes ou brutalizados, investem violentos em atitudes vigorosas, quão precipitadas, agredindo seus amigos cômpares, que se lhes transformaram em algozes. Fruindo a alegria da vingança, alucinam-se e furibundos buscam desequilibrá-los, levando-os ao sofrimento e à desesperação. A dívida irradia vibrações que são captadas pelo cobrador, porquanto onde se encontra o fraudador, o criminoso, a sua consciência de culpa, mesmo indiretamente, emite ondas que sincronizam com aqueles
a quem enganou. Nesse comenos surgem algumas obsessões constrangedoras, porém quase sempre de breve duração. Em se tratando de espíritos lúcidos que permanecem presos aos sentimentos inferiores, a técnica de cobrança é diversa, repousando na urdidura de hábeis esforços largamente elaborados, portanto com efeitos danosos de volumoso porte. Reencontrando os desafetos, acompanham-nos, estudam-lhes a conduta e os hábitos até identificarem os seus pontos vulneráveis, suas tendências negativas, suas paixões e interesses inferiores, passando a estimulá-los porque são do agrado de quem os cultiva. Assodados nesses apetites, dão-lhe espaço e encorajamento para o gozo, até tombarem nas malhas dos excessos, dos desgastes, das complicações para cujos resultados não atentaram. Deixaram-se seduzir pela ilusão de que tudo lhes é lícito, ou melhor, de que tudo lhes era lícito e permitido, mesmo que a prejuízo de outras pessoas. Por isso desconcertam-se e passam a sofrer. Outras vezes, estas mentes livres, ora desvestidas do escafandro carnal, formulam planos e trabalham, ou melhor, preparam armadilhas para o futuro, aguardando os danosos resultados que lhes facultarão assenhorearem-se dos incautos que com eles sintonizam, vivenciando a mesma hediondez e prevaricação. Conduzem pessoas permissivas para a convivência com seus desafetos, estimulando-os à comunhão perniciosa quanto promíscua, que termina em cenas escabrosas, assinaladas por escândalos calamitosos e irreversíveis. Ensejam oportunidades invejáveis, que promovem e ajudam por inspiração, adormecendo os valores éticos ou intoxicando-os nos seus devaneios, que exorbitam das funções e as desmerecem, despertando comprometidos e envergonhados. Observemos quantos pontos não estão sendo colocados aqui, que num primeiro momento pode até nos parecer algo inspirador, que devemos abraçar como uma grande oportunidade que surge ali diante de nós, mas na verdade são tramas engendradas cuidadosamente por aqueles que querem nos desviar do caminho reto. Então estejamos atentos com tudo aquilo que reluz, que nos atrai. Continuando. Facilitam encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter. Facilitam encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter, com os quais privam por algum tempo, sendo depois por eles chantageados, explorados, desmoralizados. E isso é uma situação recorrente por falta dos cuidados, por falta da necessidade que nós temos de ter prudência, atenção, cuidado, sempre vigilantes. E está dito aqui, fascinam por hipnose para prazeres fugazes, sabendo dos estipêndios altos que serão cobrados àqueles que lhes tombam nas trampas soezes, então nessas tramas todas, né? Então, como que fascinados por um processo hipnótico, para um prazer ali momentâneo, fugaz, mas tão logo passado aquele momento, vem ali aquela cobrança,
aquela dor de termos sucumbido a uma situação que, na verdade, na grande maioria das vezes, não se desejava. Inspiram satisfações de uma hora para a colheita de lágrimas acerbas por longo tempo. Desviam a ótica dos descuidados, que passam a identificar o que lhes é agradável, embora os perigos nos quais repousa o gozo. Então, sempre nos lembrarmos do ensinamento de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É importante que esses parâmetros sejam sempre presentes, agindo como um freio nas nossas decisões. Enlanguecem uns e põem a arder outros, através de bem aplicadas expressivas doses de fluidos que manejam com habilidade, passando a comandar-lhes a usina mental e a organização física, por meio de estímulos, terminando por comprometer aqueles que lhe cedem os espaços e alegrando-se quando os veem em desdito e desequilíbrio. Então nós sabemos que determinadas presenças, determinadas ligações que acontecem evidentemente por sintonia, então sempre com a nossa adesão, nunca somos vítimas, mas determinadas companhias junto àquele que se entrega na busca de determinadas sensações que lhe geram prazer, há um processo de potencialização dessas sensações, justamente por essa ou essas presenças junto de nós. Tais ocorrências e sucessos, porém, são consequências da sintonia que vige entre uns e outros, vítimas e perseguidores. Essas ciladas espirituais são muito frequentes e é necessário que as mulheres e os homens da terra, apesar de endividados, despertem para a própria realidade e resguardem-se nos bons pensamentos, na oração, nas ações edificantes, que lhes constituirão um recurso superior para sintonizarem com as correntes elevadas da vida, pondo-os a salvo dos conúbios infelizes e das obsessões danosas de longo porte. Ninguém reencarna para sofrer, para ser infeliz. A reencarnação tem por meta primacial desenvolver os valores íntimos que dormem no ser ou ampliá-los, exercitando-os nos caminhos da evolução. As leis soberanas estabelecem a reparação do erro, não a punição do equivocado, porque em tudo e em todo lugar o amor de Deus tem prevalência. E todo bem, toda ação meritória que alguém pratica, diminui-lhe o débito, ajuda-o a recuperar-se perante a consciência cósmica e socorre aquele a quem haja prejudicado. A lei de sintonia, deste modo, une os que são afins, propondo elevação para melhor e maior identificação com Jesus e o Pai. Com muita confiança, então, elevemos a nossa prece. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos do caminho do bem. Que inspira-nos maus pensamentos. Amparai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. Não nos deixeis, então, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que fiquemos em paz.